Olá, bom dia, turma do CDA, caminhantes queridos aí, sejam bem-vindos. Mais um dia, mais uma leitura que vai ser preparada para a gente aqui. Hoje a gente vai ver o que o universo quer trazer para a gente, o que as cartas querem conversar, né? Quais são os recados, as orientações, o que vem para a gente. Então eu peço que vocês se juntem a mim aí nessa hora, fazendo uma pequena oração, abrindo o coração, respirando fundo, da maneira que vocês se sentirem mais confortáveis aí, de forma que a ansiedade que tiver presente nesse momento saia também, né, para que a gente possa falar com vocês e trazer à mesa aí o motivo das inquietações de vocês, né? Vamos lá? Vamos começar aqui. Vamos ver o que o baralho traz para nós. Vamos lá. Vamos ver aqui. Roda da Fortuna. Muito que bem. E Imperatriz. Vamos entender o que é isso aqui, né? Para começar a conversa aqui também com vocês, eu confesso que quando eu estava, né, começando o processo de separar os baralhos que eu ia trazer para atender aqui, para fazer a gravação, eu senti muito que, assim, eu sei que tem muita gente que busca, né, uma resposta, que quer saber, poxa, será que aquilo que eu sonho, que eu quero, nunca vai vir para as minhas mãos? E eu diria para vocês que aquilo que você procura também procura você. Eu já falei isso outras vezes aqui, mas às vezes, né, as pessoas se esquecem disso. Então, o que eu vejo é o seguinte: vocês não estão só procurando um caminho, né? Realmente aquilo que você deseja talvez esteja se movimentando já na sua direção. E Roda da Fortuna e Imperatriz trazem aí uma abertura muito boa para a gente trabalhar essa ideia, tá? Vocês vão tentar entender aí o porquê que eu tô dizendo isso. Que o caminho que você está buscando talvez esteja te procurando também. Então, talvez você esteja tentando entender para onde a sua vida está indo, qual decisão você deve tomar ou poderia tomar nesse momento para se aproximar mais daquilo que você quer, né? Qual caminho seguir, ou até mesmo por que algumas coisas parecem não acontecer no tempo que você gostaria. Mas e se eu trouxesse uma perspectiva diferente para você hoje? E se o caminho que você está procurando também estivesse tentando encontrar você? Às vezes, gente, a gente acredita que somos nós que precisamos encontrar a oportunidade perfeita, encontrar o amor, encontrar o trabalho certo, encontrar a solução, encontrar aquela resposta que vai colocar tudo no lugar, finalmente, né? Mas tem momentos aí em que a vida também está movimentando as peças ali. E talvez você não esteja tão perdido quanto imagina. Talvez exista alguma coisa se aproximando, alguma mudança acontecendo aí nos bastidores, alguma possibilidade que você ainda não conseguiu enxergar. Ela tá lá, você só não conseguiu enxergar ainda. E essas primeiras cartas que vieram são interessantes por isso. Quando elas aparecem juntas para abrir uma leitura como essa, eu sinto que tem uma mensagem muito forte sobre movimento, sobre ciclos, crescimento e algo que começa a ganhar forma, né? Então, não tenta encaixar essa leitura à força na sua vida, tá? Mas veja aquilo que conversa com o seu momento e principalmente permita-se ouvir a orientação que vier. A Roda da Fortuna é uma carta que lembra a gente que nada fica exatamente no mesmo lugar para sempre, né? A roda gira. Então, os ciclos mudam, as situações, as pessoas, nós mudamos. E talvez uma das maiores dificuldades que você esteja enfrentando agora seja justamente tentar encontrar uma resposta definitiva para uma situação que ainda está em movimento. Você quer saber, é esse o caminho? Mas talvez a vida está dizendo, espera, ainda tem peças que estão se movimentando. A roda também fala muito sobre aquilo que a gente não consegue controlar. E isso é importante, porque talvez você também esteja tentando fazer acontecer algo que não depende só de você. Pode ser uma resposta de alguém que ainda vai chegar, pode ser uma oportunidade profissional, uma mudança de cidade, uma questão financeira. Para outros aí é um relacionamento. E também pode ser simplesmente a sensação de que você precisa descobrir imediatamente o próximo passo, né? E a roda vem para te lembrar, nem tudo precisa ser resolvido hoje. Tem um tempo de preparação, de maturação, tem um tempo de movimento, tem um tempo em que determinadas portas simplesmente ainda não estão prontas para serem abertas.
Mas isso não significa necessariamente que você está no caminho errado, tá? E a Imperatriz também fala que você é parte do caminho, né? Ela não é uma carta de passividade, ela é uma carta de criação, também de fertilidade, não só gestação, mas de projetos, de ideias, né? Abundância, desenvolvimento. Ela chega para perguntar para você, o que é que você está cultivando enquanto passa o tempo, enquanto você espera o próximo ciclo acontecer? Porque talvez você esteja olhando demais para aquilo que ainda não chegou e muito pouco para aquilo que já está nas suas mãos. Talvez você esteja esperando aí uma oportunidade, mas já tem uma habilidade que você poderia estar desenvolvendo enquanto isso, né? Então, talvez você esteja esperando uma determinada pessoa, mas está esquecendo de construir uma vida que seja boa mesmo antes dessa pessoa chegar. Talvez você esteja esperando uma mudança externa, enquanto existe uma transformação interna que precisa acontecer primeiro. Então, a Imperatriz também fala, cultive, cuide, prepare, faça crescer, porque aquilo que você deseja encontrar realmente pode estar procurando um lugar para florescer na sua vida. Então, roda Imperatriz fala do destino, que vai encontrar aí a sua preparação. Então, a roda movimenta, a Imperatriz cria. Uma mostra que existem forças externas se movimentando, a outra mostra que você também tem participação nesse processo. Então, a leitura hoje não é fica parado aí esperando o destino fazer tudo que já tá vindo. Mas também não é, faz tudo sozinho e controla cada resultado que tá nas suas mãos. Não, é um equilíbrio. É você fazer a sua parte e permitir que a vida também faça a parte dela. Talvez o caminho esteja tentando encontrar você justamente porque você está se preparando para reconhecê-lo. Às vezes a oportunidade aparece, mas as pessoas ainda não estão prontas para perceber e deixa passar a oportunidade, né? Às vezes o amor chega, mas você ainda está presa a uma história antiga, uma mágoa, uma tristeza, um medo. Às vezes uma porta se abre, mas você continua olhando para aquela lá que fechou. Então talvez também a pergunta não seja só agora, quando que aquilo que eu quero vai chegar? Talvez seja, quem eu estou me tornando enquanto isso, ou seja, enquanto isso não chega nas minhas mãos. Né? Então, para quem está esperando uma mudança aí, se você veio até esse vídeo e sente que a sua vida está parada, eu quero que você observe uma coisa. A roda da fortuna raramente combina com uma situação permanentemente estagnada, porque ela fala de ciclos. Então, talvez exista uma mudança acontecendo, mas mudança não significa necessariamente aquilo que a nossa ansiedade gostaria. Porque às vezes a mudança começa pequena, é uma conversa, é uma ideia, é uma pessoa que aparece, é realmente uma oportunidade inesperada ou uma vontade que retorna pra gente, às vezes na forma de um convite, né? Ou uma decisão que você finalmente consegue tomar. E é justamente aí que você precisa ficar atento, tá? Porque nem sempre o caminho vai chegar com uma plaquinha dizendo, é por aqui, segue aqui. Às vezes chega com uma pequena oportunidade que você quase ignora, né? Então, para quem é uma questão de amor aí, essa combinação também fala muito. A Imperatriz é uma carta extremamente conectada com amor, com afeto, com capacidade de receber, né? E também ao próprio valor. Então, realmente, talvez você esteja procurando alguém, mas a leitura está te perguntando, você está procurando alguém ou está procurando alguém que corresponda àquilo que você finalmente entendeu que merece? Porque tem uma diferença enorme. A Imperatriz não pede que você aceite qualquer coisa só para não ficar sozinho. Aqui a gente está falando de valor, de autoestima, de reciprocidade, de algo que possa crescer. E a roda, então, vem trazendo a movimentação. Se tem uma história que parece que está presa no mesmo lugar, talvez seja importante aí você observar se você está tentando manter algo parado enquanto a vida está tentando movimentar você. E se tem alguém chegando, talvez o recado seja para não tentar controlar antecipadamente o resultado. Deixa as coisas se revelarem, né? Rê, não, na verdade, eu vim até aqui atraído pelo título, mas eu queria saber da minha parte profissional, né? Ok, Roda e Imperatriz também falam de crescimento. Como eu falei, às vezes é uma oportunidade que hoje vai ficar pequenininha aí, porque tem pouco potencial, um novo trabalho que você foi convidado para aceitar, né, uma nova área. Talvez você esteja entrando numa fase em que aquilo que você vem construindo começa a ter mais espaço. Mas aí a pergunta de novo, você está valorizando aquilo que você sabe fazer? Porque a Imperatriz também fala de reconhecer o próprio valor. Não adianta pedir abundância enquanto você continua tratando aquilo
que você oferece como se não tivesse valor. Talvez seja a hora de melhorar um projeto, de aprimorar um trabalho, de cobrar os seus serviços de uma maneira mais justa, de mostrar aquilo que você sabe fazer, ou simplesmente parar de acreditar que você precisa estar completamente pronto antes de começar algo que você quer, tá? Então, o que você poderia fazer agora? As cartas me trazem aqui, né? Talvez se perguntar, o que eu tô tentando controlar que não depende só de mim? Ou o que eu posso começar a cultivar agora? E mais, se uma oportunidade aparecesse amanhã para mim, eu estaria pronto para reconhecer? Tá? Então não confunda espera com abandono da espiritualidade. Eles estão trazendo coisas para você, mas você também tem que estar atenta para reconhecer aquilo que está chegando. Beleza? Até aí? Bom, então vamos aqui para baralho cigano. Quantas aqui? 10, ok. Ó, estar atento, raposa, estratégia. Estratégia. Às vezes a gente nem dá trela para uma determinada porta que está abrindo, que pode significar um novo amor, um novo trabalho, uma viagem, uma mudança de endereço. Ah, não, aquilo ali não é para mim, não. Nunca me imaginei morando naquele lugar. Não vou sair de uma casa para um apartamento, não vou mudar de cidade. Nossa, envolver com alguém mais novo? Só se for de jeito nenhum. Outra religião, outra cultura, outro país? Nem pensar. E às vezes você está fechando oportunidades aí. Vamos continuar aqui. Chicote, navio, envelope, relógio. Olha o tempo. Ah, o danado do tempo aí, né? Que a gente tá esperando e querendo as coisas. Cegonha. Aqui tem caixão. Tá na hora de largar algo. Olha a árvore, olha os projetos enraizando aí, né? Há quanto tempo tem isso? Ah, o caminho. Você vai ter que escolher um caminho, rapaz. Tem algo querendo te encontrar aí, algo que você quer tá querendo te encontrar. Mas tem abertura de portas e tem movimentação, né? Então, já temos tudo isso aí. Bom, eu sinto que isso aqui continua muito bem desenrolado aí com roda e imperatriz, sabe? Então, lógico, tem desgaste, tem repetição, depois tem mudança, tem tempo, tem deslocamento, tem notícia. Então, é isso. Vamos ver agora o que eles podem trazer pra gente. O chicote fala o seguinte: tem alguma coisa que está se repetindo na sua vida e já deveria ter sido entendido aí. O chicote fala de coisas que não saíram da maneira que você queria, mas ao mesmo tempo colocam que está nas suas mãos você resolver. Pode ser uma situação que volta sempre, uma preocupação que você alimenta, uma conversa que nunca termina, um relacionamento que entra e sai da sua vida, um padrão emocional, ou até mesmo aquela sensação de que você está tentando chegar a algum lugar, mas acaba sempre voltando para o mesmo ponto, não é isso? E talvez seja justamente isso que esteja impedindo você de perceber que a roda já começou a girar. Porque às vezes a mudança está até acontecendo, gente, mas nós continuamos repetindo os mesmos comportamentos, né? E aí vocês vieram também com cegonha. A cegonha é uma carta de mudança. Então eu vejo aqui uma mensagem muito clara. O ciclo não precisa continuar do mesmo jeito, porque existe possibilidade de transformação, existe movimento, existe uma mudança que pode tirar você de uma situação repetitiva. Mas essa mudança pode exigir que você faça alguma coisa diferente. Mas por quê, Renata? Porque se você continuar fazendo exatamente aquilo que sempre fez, da maneira que sempre fez, com as pessoas que sempre fez, provavelmente você vai continuar encontrando os mesmos resultados. Então a cegonha vem depois dessa energia do chicote quase como uma resposta. Tá na hora de mudar esse padrão. O relógio não é falta de caminho que eu sinto aqui, é falta de tempo. Porque talvez uma das coisas que mais esteja incomodando você seja o tempo. Quando que isso vai acontecer, Renata? Quando? Quando que a minha vida vai mudar? Quando que eu vou encontrar a pessoa certa? Que eu vou conseguir sair dessa situação? Quando que a oportunidade vai realmente aparecer para mim? E o relógio vem dizer, olha, tem coisas que não respondem quando a gente age com ansiedade. Só respondem ao tempo. Só que não significa ficar parado, mas compreender que existe um processo. A Imperatriz já tinha mostrado isso ali no crescimento. Crescimento exige tempo. Uma semente não vai virar árvore só porque você fica olhando para ela. Você precisa plantar,
cuidar, nutrir, permitir que ela se desenvolva. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo na sua vida. Você está num processo que ainda não terminou. O navio fala de mudanças também, mas fala de deslocamento, distância, novos horizontes. E aí seja exatamente essa energia, né? Talvez o caminho que você procura esteja tentando encontrar você também, aquilo que eu senti no início. Pode existir uma mudança de ambiente. Para alguns é uma viagem, uma nova experiência, uma pessoa que vem de longe. Ou é uma oportunidade que vai surgir, mas através de outro lugar. Ou é uma expansão da sua própria vida, né? Mas o navio pede que você não limite o seu futuro de acordo com o seu cenário atual. Porque talvez você esteja tentando encontrar respostas dentro de um espaço que já ficou pequeno demais para aquilo que você está se tornando. O envelope fala de uma notícia que pode mudar a direção aí da história, tá? Eu vejo comunicação, um documento, uma mensagem, pode chegar na forma de uma informação, uma resposta que vai chegar para você, né? Algo que precisa ser comunicado. E aí abre uma possibilidade muito interessante, porque essa informação que vai chegar pode ajudar você a movimentar uma situação que hoje ainda parece indefinida. Para alguns aí é uma mensagem que você estava esperando, ó. Para outros é uma resposta profissional, pode ser um documento, uma comunicação realmente relacionada a uma mudança aí, né? Pode ser até uma mudança física mesmo. Mas não precisa ser, gente, uma notícia cinematográfica, não, tá? Pra gente poder dar valor, não. Às vezes uma pequena informação vai mudar completamente a nossa percepção de uma situação. É aquela mensagem que chega e faz a gente pensar, beleza, agora eu já sei o que eu vou fazer, né? E agora, nesse meio tempo, também alguma coisa precisa terminar, né? Só que eu sei que muita gente apavora quando vê a carta do caixão. Pensa em morte, finalização de relacionamento, desemprego, né? Não é bem assim. Pode ser um final de um ciclo. Vocês vieram com chicote, cegonha, relógio, navio, envelope, né? Mas tudo tem uma narrativa. Se tem um padrão que se repete, se tem uma mudança que começa, um tempo que amadurece as coisas aí, né? Aí existe um deslocamento também, chega uma informação, um ciclo é encerrado. Não estou dizendo que algo vai acabar. Aqui tem uma lógica de transformação. Talvez você esteja esperando uma nova fase, mas ainda esteja emocionalmente tentando preservar uma fase que já terminou. E enquanto você segura aquilo que acabou, fica muito mais difícil receber aquilo que está tentando chegar, se você estiver com as mãos abertas. Então, o caixão talvez esteja perguntando para alguns, o que é que você precisa deixar morrer, entre aspas, claro, para que alguma outra coisa nova possa nascer? Deixar o medo para trás? Deixar a insegurança, caso você já tenha tentado essa determinada situação algumas outras vezes, né? Essa questão que você está vendo aí de aquilo que eu estou procurando, será que está me procurando também, Renata? Mas talvez eu faça diferente, vou agir diferente, né? Bom, depois do caixão também veio a árvore. Se algo termina, algo começa a criar raízes. Isso é crescimento depois de uma transformação. E a árvore não está falando de algo superficial, ela fala de algo que se desenvolve lentamente, mas que cria estrutura e que precisa de tempo. Que se fortalece por dentro antes de mostrar toda a sua dimensão por fora. E aí isso volta de novo para a Imperatriz, porque a Imperatriz também fala de criação e crescimento. E aqui a gente tem uma confirmação bacana entre o tarô e o baralho cigano. Aquilo que está sendo construído na sua vida precisa de tempo para se tornar sólido. E vocês finalizam com o mensageiro, que traz aproximação, iniciativa, chegada de algo. É quase como se depois de toda essa sequência, a energia finalmente dissesse: beleza, agora alguma coisa realmente começa a se aproximar. E isso conversa muito com essa energia que a gente está trazendo, de será que aquilo que eu estou buscando também vai me achar? Né? Você pode estar procurando o caminho, mas existe um caminho que também está vindo na sua direção, que pode ser aquilo tudo que a gente falou. Uma porta que abre, uma oportunidade, aliás, temos até a porta que abre aqui. Uma conversa, uma resposta, um convite. Agora, quando a oportunidade chegar, esteja disposto ou disposta aí a se movimentar também. Porque não adianta pedir uma mudança e quando ela aparece, você ter medo de sair daquele lugar conhecido. A Carta dos Caminhos fala que depois de toda essa movimentação, chega um momento que você precisa decidir.
Talvez a vida coloque 2 possibilidades diante de você, ou mais. Talvez você precise escolher entre permanecer no conhecido ou experimentar algo novo. Talvez tenha que decidir se continua insistindo numa situação ou se abre espaço para outra. E o destino pode colocar possibilidades diante de você várias vezes, mas a escolha continua sendo sua. A roda movimenta, a cegonha traz mudanças, transforma, o navio expande, o mensageiro se aproxima, mas os caminhos dizem, beleza, mas a escolha é sua, então agora escolha. Talvez essa seja a verdadeira resposta para alguém que chegou a esse vídeo se perguntando qual caminho eu devo seguir. Talvez você não precise descobrir tudo agora. Talvez só precise reconhecer a próxima bifurcação aí, ó, quando ela aparecer, tá? Então você precisa mudar daquele ciclo que se repete para um ciclo que amadurece. E isso é bem bacana, né? Porque talvez o caminho certo não seja necessariamente o caminho mais rápido. Talvez seja aquele que permite que você construa alguma coisa que vai permanecer, uma relação que tenha raízes, um trabalho que tenha estrutura, uma vida que faça sentido. Eu sei porque tem muita gente que às vezes me procura nas leituras individuais e falam, Renata, eu tô às vezes num site de relacionamento, tá passando um tanto de gente no meu caminho, mas por algum motivo a coisa não evolui. Porque às vezes aquilo que você tá pedindo para o universo não bate com aquelas pessoas que você tá atraindo. E aí aquilo eles estão te afastando, não é para você, deixa para lá. Então você tem que se perguntar, isso que eu tô escolhendo tem condições de crescer? Então não pergunta só, eu quero isso, pergunta também, isso vai crescer comigo? Isso tem sentido na minha vida, né? E o que eu tô repetindo? Porque se você sente que alguma coisa tá mudando, não tenha medo da cegonha, só pergunta o que a vida tá tentando transformar em mim. Se você tá cansado de esperar, lembra do relógio, nem tudo que demora tá dando errado. Se você sente vontade de ir embora, de expandir ou experimentar algo diferente, observa o navio. Se você está esperando uma resposta, olha o envelope, olha o mensageiro. Se alguma coisa terminou, não tenta ressuscitar aquilo que já cumpriu sua função. Deixa o caixão fazer o trabalho dele, porque depois vem caminhos, vem escolhas, tem portas que se abrem. Então não procura só um caminho que vai levar você para algum lugar. Procura um caminho onde você também possa crescer e vá te aproximar ainda mais daquilo que você quer viver. Então, quando o caminho se abrir, quando a escolha, né, aparecer aí, você vai precisar estar pronto para reconhecer. E aí sim, esse seja o verdadeiro sentido da frase. Talvez o caminho que você procura também esteja tentando encontrar você aí, né? E aí é bem diferente aí. Bom, vamos lá, deixa eu só tirar aqui, deixa eu recolher isso aqui, porque eu quero tirar também um recado da deusa para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou querer 5. 4 cartas? Beleza. Vamos de 4. Cortar, viajar / movimentar, criatividade e persistir. A deusa traz para você, está diante disso tudo que foi visto ali, né? Como que eu devo escolher? Bom, a primeira coisa aqui é persistir, né? Prestem bem atenção nessa palavra, não falou desistir, persistir. Então, a carta fala de você persistir na decisão que você já tomou, nas suas ideias, nos seus pontos de vista, nas suas opiniões. Mas, claro, né, gente, existe diferença entre persistência e teimosia. Persistir não significa fechar os olhos para a realidade. Significa não abandonar uma decisão simplesmente porque ela está demorando mais do que você gostaria para produzir um resultado. Talvez você tenha tomado uma decisão correta, mas ainda não esteja vendo os frutos, né? Talvez você tenha colocado uma opinião, estabelecido um limite ou escolhido um caminho aí e agora esteja sendo testado pela essa demora, pela dúvida ou pela resistência de outras pessoas. E aqui ela diz para você, não desista só porque tá difícil, continua sustentando aquilo que você sabe que faz sentido para você. Mas criatividade pede que você mude a estratégia.
Porque a deusa não está dizendo, continua fazendo a mesma coisa até dar certo. Não. Ela está dizendo, persista, mas encontre uma nova maneira de chegar ao resultado. Senão, a gente vai cair naquilo que a gente já falou lá em cima. Se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, você vai atrair o mesmo padrão de resultados. Então, é para você experimentar algo diferente, pensar sob outro ângulo, talvez encontrar uma solução que você nunca tinha considerado antes, né? Porque sim, existe mudança, existe escolha, existe movimento, mas também existe inteligência para perceber que às vezes a gente não precisa mudar o objetivo, a gente só precisa mudar a maneira de chegar até ele, né? Então, se existe alguma situação que hoje parece difícil, pergunte, o que eu ainda não tentei? Porque essa pode ser uma pergunta muito mais poderosa do que simplesmente, será que eu devo desistir? Né? A carta do cortar fala exatamente isso. Lembra também lá de cortar coisas que você ainda não tentou, já tentou e não funcionou. Então, aquilo que não fluiu, deixa pra lá, né? Cortar coisas que impedem o seu pleno florescer. Não deu certo? Deixa quieto, segue por um outro caminho. E a carta do viajar ou movimentar aí, né? Essa carta confirma praticamente tudo que apareceu no baralho cigano. A gente teve cegonha, navio, mensageiro, caminhos, e agora ela está dizendo para você, movimente-se. Para alguns pode ser uma viagem, para outros é uma mudança de casa, uma mudança de escritório, uma reorganização do ambiente. Para outros é começar uma atividade física ou começar a sair mais se você é muito fechado e conhecer lugares diferentes, gente diferente, mudar a rotina. Porque às vezes a gente está tão tentado a resolver mentalmente uma situação que precisa de movimento na vida prática, né? Talvez você pense durante meses sobre uma decisão, aí precisa de mais tempo só para dar o primeiro passo, e esse movimento às vezes é simples, né? Começa alguma coisa, faça uma ligação, comece uma atividade, mude alguma coisa na sua casa, marque aquela conversa, saia da rotina. Qualquer coisa que tire você da sensação de estagnação pode ajudar a movimentar também a energia dessa situação, tá? Então, escolha persistir, usar de criatividade, cortar aquilo que não faz sentido e trazer mais leveza, né? E escolha se movimentar, mas não desista, tá bom? As coisas estão mudando, cultive aquilo que você quer ver crescer, rompa com padrões, mas não desista daquilo que você sabe que precisa continuar. Só encontre uma maneira mais adequada, mais criativa e mais leve de fazer isso acontecer na sua vida, tá bom? E eu vou deixar também uma questão aqui para vocês pensarem, né? Vocês vão persistir naquilo que faz sentido para vocês, vão tentar encontrar novas maneiras de seguir, vão liberar pesos que não pertencem mais a vocês e vão permitir que a vida conduza vocês pelo caminho onde vocês possam verdadeiramente crescer, tá? Vocês podem até não estar vendo todo o caminho, mas não significa que ele não exista. Às vezes, realmente, você só precisa continuar andando para que a próxima parte do processo apareça, para que a próxima porta se apresente para vocês, ou o próximo degrauzinho lá, né? E talvez, enquanto você procura o seu caminho, ele também esteja procurando você. E em algum momento vocês vão se encontrar, tá bom? Se isso que eu falei aqui durante essa leitura fez sentido para você, eu fico feliz. Curta o vídeo antes de sair. Se quiser deixar nos comentários também, interaja conosco. Se você entendeu, Renata, isso realmente bateu muita coisa, mas eu precisava ter uma confirmação se isso é para mim ou se era uma leitura geral. Procura pela gente, né? Manda aí uma mensagem nos comentários. Se você ainda não tem o nosso WhatsApp, a gente faz contato, explica como que funciona, e aí de repente você vem, pega uma pergunta, ou duas, ou três, ou pega logo uma hora comigo, se quiser tirar um monte de dúvidas aí, e a gente esclarece isso para vocês, tá bom? Beijo grande no coração, obrigada pela companhia mais uma vez aí, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, CDA!